você pode começar aí a se organizar, a se planejar, a se preparar para ser reconhecido pelos seus clientes. O que você pode fazer para ser reconhecido pelos seus clientes? Além de você prestar um bom trabalho para eles, o que eu acredito que já é o básico, né? Você realmente prestar o trabalho adequado para esse cliente. O que mais você pode fazer? O que você pode entregar de diferente? Como você pode conduzir esse processo de entrega do seu trabalho? Por exemplo, como você vai fazer a elaboração de um contrato? Qual vai ser o seu passo a passo para a elaboração desse contrato? Qual vai ser o seu meio de comunicação com o seu cliente para a elaboração desse contrato? São detalhes. Parece, muitas vezes, uma coisa óbvia. Nossa, mas isso é óbvio para mim. Beleza, tudo bem. Mas coloca no papel o que você está pensando quando eu falo para você sobre esse assunto. De você realmente ter os procedimentos bem definidos, você saber o que você vai fazer, como você vai se comunicar com o seu cliente. Pode parecer uma coisa extremamente óbvia, mas você já pensou, você já parou para pensar por que muitas pessoas adoram o Nubank? Por que muitas pessoas gostam do suporte do Nubank? Porque eles fazem isso de uma forma diferente. Eles fazem a mesma coisa que muitas empresas, mas de uma forma diferente. É isso que você precisa começar a implementar no seu trabalho. Além de ter um bom serviço, que isso é o básico, você precisa pensar em formas de incrementar ele, que não precisa ser nada muito elaborado. Coisas que realmente vão fazer diferença na vida do seu cliente e não vão te dar mais trabalho para isso. Olha a sutileza do detalhe do negócio. Quer ver um exemplo? Eu falei aqui do Nubank, né? Como você pode fazer isso aqui de mudar a sua comunicação. Um outro exemplo muito simples seria simplesmente implementar o WhatsApp como meio de comunicação com o seu cliente. Pode parecer extremamente básico, extremamente óbvio, mas não é. Tem muito advogado que hoje só conversa com os clientes por e-mail. Eu não tenho nada contra e-mail, exceto o fato de que ele afasta a gente da outra pessoa. Fica uma conversa muito mais separada, uma conversa muito mais distante. Por que não trazer a sua comunicação para o WhatsApp? Se colocar mais próximo do seu cliente, conversar com ele sobre outras coisas que não tem nada a ver com o jurídico e com o trabalho que você vai fazer. É realmente se importar com o seu cliente. Esse é um exemplo muito simples de como você pode fazer isso, sem que isso te dê mais trabalho aí no dia a dia. Você simplesmente vai trazer pequenos detalhes que com certeza vão fazer a diferença na vida do seu cliente. De quanto em quanto tempo você deveria revisar aí esses seus processos para melhorar a entrega para o seu cliente? Eu diria que toda hora, todo dia, sempre. Por quê? Porque a todo momento você pode ter uma ideia nova, você pode pensar numa coisa diferente. E aí você vai estar sempre melhorando o seu trabalho. Não é porque uma vez você desenhou o que você ia fazer, como você ia fazer, o que você ia fazer de diferente, o que você não ia fazer de diferente, que você vai esquecer tudo isso que você desenhou numa gaveta e nunca mais vai revisitar. Você pode estar sempre aprimorando isso, sempre, a todo momento. E é interessante, inclusive, que você faça justamente isso. Esteja sempre buscando aprimorar o seu trabalho. Tanto na parte técnica, realmente, né, de se aprimorar, se especializar, quanto na parte de entrega melhor para o cliente, sem que necessariamente essa ação que você vai fazer tenha algum sentido jurídico, seja relacionado ao seu trabalho técnico. Pode ser simplesmente a forma de se comunicar com o seu cliente. Isso, com certeza, já vai fazer uma diferença muito grande. Principalmente na advocacia sem burocracia, que é realmente advogar para esses nossos clientes do mercado digital. Para esses nossos clientes do mercado digital, por que é a advocacia sem burocracia? Porque são clientes
que não querem burocracia nem para conversar com o advogado. Eu tenho um cliente que relatou para mim que ele estava ali fazendo reunião comigo e ele tinha marcado reunião com outro advogado. Ele ia fazer com os dois primeiro, antes de decidir com quem ele ia fechar. Beleza, normal, né? Fazer várias reuniões para ver quem presta o melhor trabalho, de quem gosta mais, e é isso aí. O que acontece? Eu fiz reunião com ele numa quinta-feira, se eu não me engano. Na sexta-feira, ele me mandou mensagem e falou: Thalita, é o seguinte, eu não consegui nem conversar com outro advogado lá, porque é uma baita de uma burocracia para marcar reunião para conhecer o trabalho dele. Já não gostei, vou fechar com você. Percebe? O negócio é muito sutil, gente, muito sutil mesmo. O fato de você ter contato direto com o seu cliente pelo WhatsApp já é eliminar a burocracia da sua vida. Porque ali, vocês na proximidade. Não significa que você não precisa ter processos internos para deixar isso organizado, senão vai virar uma bagunça. Mas você pode realmente facilitar a vida do seu cliente. Usar uma coisa, uma ferramenta que já está com ele o tempo todo, que é o WhatsApp, por exemplo. E pode realmente parecer muito básico, mas não é. Para a maioria dos advogados, infelizmente, essa burocracia, até para se comunicar com o cliente, ainda é muito comum. Como prestar um bom trabalho para esse cliente se eu não tenho experiência na advocacia? Se eu nunca advoguei? Ou então se eu só advoguei fazendo uma coisa que não é o que eu quero fazer agora, que não é o serviço que eu quero prestar para esse cliente? Bom, aí você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar muito, justamente sobre como esse cliente, o que esse cliente faz, né? Qual que é o trabalho dele, o que a empresa dele ali tem como objeto principal, o que ela realmente faz de trabalho. Por exemplo, no caso dos infoprodutores, basicamente eles trabalham vendendo infoprodutos, criando e vendendo infoprodutos. Esse é o trabalho dos nossos clientes aqui do digital. Então, você precisa estudar sobre o mercado do seu cliente, entender como é que o negócio dele funciona. Esse é o primeiro passo para prestar um bom serviço sem precisar ter experiência. Beleza. Segundo passo é você entender as necessidades jurídicas dele. Agora que você conheceu o seu cliente, que você entendeu como é que o negócio dele funciona, o que você consegue identificar de problema jurídico que ele pode ter? O que pode acontecer que vai atrapalhar o negócio dele? Você não precisa de respostas prontas, mas você precisa pensar. Você precisa simplesmente pensar o que pode acontecer em cada um dos momentos. Se o seu cliente está produzindo muito conteúdo nas redes sociais, está tendo muita visibilidade nas redes sociais, não é natural que possa acontecer dele ter um hater, dele ter um stalker? Pronto, você já tem uma resposta de 2 problemas jurídicos que esse seu cliente pode ter. Então, você vai fazer um mapeamento ali do que ele precisa de você, quais serviços você pode prestar. E depois disso, você precisa atender o seu primeiro cliente. Não adianta você ficar só nos estudos. Você tem que ir para a prática também. Você tem que prospectar e você tem que fechar contrato com o cliente para você conseguir realmente ter a sua prática. E aí, quando você tiver o seu primeiro cliente, você vai ter a oportunidade de aprimorar o seu serviço. Porque você vai saber o que ele precisa e você vai ter um conhecimento prévio ali de como o mercado dele funciona. Agora você precisa só fazer as adaptações.